We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Chegamos ao 10º episódio Pós-Intelectual. Queremos agradecer a todos por nos terem acompanhado até agora. Obrigado pelas recomendações, obrigado por tudo que a nossa legião de fãs tem dado para nós. Já vamos sair daqui super ricos e milionários, vamos para as Bahamas acabar em grande, como já disse no último episódio. E, infelizmente, esse é o último episódio e espero que vocês sintam a nossa falta toda segunda-feira às 7 da noite, que eu sei que muitos de vocês ligam, vocês os três que estão a ouvir. E, obviamente, estou aqui com o Miguel Braz, mais uma noite. Viva, viva camaradas, viva ouvinte. Você vai no Avante, né? Claro que vou. Adoro o Vai Avante. no Avante. Já está a preparar, né? Tenho a minha bandeira com a ceifa. Então já está tudo orientado. O Pedro Oliveira. Boa noite. Estou aqui a olhar para o meu busto do Stalin e estou aqui a assinar os papéis para o Lamborghini que vou comprar com o dinheiro desta porcaria. Pronto, cada um faz o que quer com o dinheiro que vai ganhar disso, né? Só não deixem de descobrir isso, né? Não sei se alguém das finanças ouve o Pós-Intelectual, ainda vai achar que estamos a fugir ao fisco. Não, nada disso. Não, isso é tudo legal. Não legal na parte brasileira, legal mesmo na parte jurídica. Sim, aqui é tudo malta que obedece nas regras e tem uma boa formação cívica, como se vê pelas opiniões. Exatamente, vamos ver pela opinião, assim, bastante balanceada, com fundamento e sem fake news, isso é fundamental. E por último, estou com o Ricardo Ayai, mais uma noite. Vê que não, pá. Boa noite. Não, eu não me esqueci, eu não me esqueci de si, não. Não. E estamos com mais ninguém, pronto, somos os 4 agora, por enquanto. Com os bots russos. Os bots e o FBI também a ouvir isso, tá toda a gente a ouvir isso. E com Jesus Cristo. Tá tudo a ouvir. E começamos o episódio, né? Vamos falar sobre o que está se passando nos Estados Unidos, né? Ou seja, tudo começou com a morte do George Floyd em Minneapolis, né? Enquanto estava sendo detido, né? Depois de ser ajoelhado por um policial, e depois isso gerou uma questão toda à volta disso. Protestos em todas as cidades, a maioria das cidades dos Estados Unidos, as maiores cidades, os protestos depois expandiram para as maiores cidades europeias, e isso, como se diz, reacendeu aquela crítica na sociedade sobre inequalidade, racismo e violência policial nos Estados Unidos. Eu queria saber a vossa análise, o que está se passando nos Estados Unidos agora? Isso é um ponto de, talvez, de mudança? O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma consequência da desigualdade que existe, não apenas racial, mas também em termos de income. Isto não é só um problema de negros, é um problema de toda a gente que está a ter problemas a nível de qualidade de vida nos Estados Unidos. Apenas forem evidenciados pela pandemia. Tornou-se mais evidente. Já era antes, mas agora é mesmo muito evidente. Reparem, isto já aconteceu várias vezes. Esta questão da polícia agressiva com alguém, mesmo matar alguém negro, aconteceu várias vezes. Só agora é que estamos a assistir a protestos a nível nacional nos Estados Unidos e mesmo a nível internacional. Só agora é que estamos a ver nesta escala, porque as desigualdades estão muito mais latentes devido ao Covid-19. É por isso. Nós vimos que, por exemplo, até a morte do Floyd, como já disse, reacendeu essa questão da violência policial contra, principalmente, a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. E até lembrando a morte de Eric Garner em 2014, se eu não me engano, em Nova York. Então, existem esses casos mais midiáticos, né, que existem. E eu queria... E hoje em dia, pelos vistos, talvez a minha pergunta era aquela e se
a morte de Floyd não fosse filmada, não tivesse sido a questão do social media atrás, os mídias todos a usar o mesmo vídeo, etc., teria a mesma repercussão ou não? Não. Acontecia aliás, estas mortes acontecem 1000 vezes nos Estados Unidos sem serem gravadas e não têm o mesmo grau de incidência que esta. Obviamente que as imagens carretam consigo uma capacidade de atrair a visualização e uma capacidade de atrair mais sensibilização. Simplesmente um relatório policial ou uma testemunha que diz que viu. Imagens estamos a falar, é o mesmo que nós todos estivéssemos lá a ver, portanto, completamente diferente. Se não tivesse ninguém a gravar, vocês nem sequer saberiam quem é que é o George Floyd. Aliás, todas eu não quero dizer todas, mas a grande maioria dos casos que tomaram este tipo de proporções são gravados com o telemóvel, com uma câmera, whatever. Sem o poder de uma imagem, não tem a mesma incidência. Se os meus colegas têm a mesma opinião ou não, mas isto é a minha opinião. O poder de uma imagem é sempre superior a qualquer disco disso ou depoimento policial. Sim, também acho que uma imagem tem uma capacidade de mobilização diferente e de choque diferente e traduz a situação para uma coisa mais do que apenas uma estatística. Mas dizem, hein? Não era isso, eu ia dizer isso mesmo, que o facto daquilo ter sido catalogado daquela forma e espalhado e disseminado em segundos através do Twitter, do Facebook e dos meios de comunicação social, levou a que a onda de indignação fosse maior. Claramente, se não tivesse sido filmado, ninguém sabia. E hoje estávamos aqui a discutir outra coisa qualquer. Mas são coisas que sempre aconteceram. E outra coisa que sempre aconteceu foi a brutalidade policial americana. Não é só para com as minorias étnicas, especialmente para com essas, mas não só. É um país muito... Em termos policiais, tem uma cultura grande de violência. Não só em termos policiais, o próprio povo vive numa cultura de violência. O que obriga também muitas vezes a que a força policial também também tenha que agir de forma mais musculada. Ainda não, foi um país que ainda não tive a oportunidade de visitar, mas é notório que existe uma clara diferença entre a polícia, o modus operandi das polícias americanas e o modus operandi das polícias europeias. É um ponto claramente de diferença aí. E o AI falou exatamente essa questão da diferença entre a polícia europeia e a polícia americana, da maneira que... E a questão de serem um pouco mais incisivos, talvez, nos Estados Unidos. Um pouco mais, pronto, mas isso já é uma coisa de muitas décadas já que está sendo discutida. Acha que talvez essa questão do armamento ser legal nos Estados Unidos influencia esse também comportamento da polícia americana? Diretamente? Provavelmente. O facto da polícia ter a noção que o acesso às armas é fácil também incute na própria cultura policial um estado de alerta constante na própria polícia. Creio que sim, que seja, porque aquilo que nós vimos a acontecer através daquele vídeo, aquilo não foi à toa, todos os polícias fazem aquilo. Aqueles polícias aprendem a fazer aqueles movimentos e aprendem a maniatar as pessoas daquela forma. Aqueles polícias pura e simplesmente tiveram o azar daquilo correr mal. E porque aquilo é a forma de atuar daquela polícia e daquela cultura, que é maniatar um indivíduo ao estilo do faroeste, porque podem surgir vários perigos daí. Não se sabe se ele está armado ou não se sabe se é uma pessoa violenta ou não, porque a probabilidade disso acontecer naquele país também é mais elevada, e isso está incutido na própria cultura policial. Mas isso também mostra que também às vezes a melhor abordagem no caso também não foi a melhor, né?
Porque pelo que foi visto dos vídeos, até os reports dizem que foram 9 minutos ali, ele estava desarmado, estava algemado, e até a questão, pelo que foi que a polícia, né, a operação policial, ou seja, no caso ali, foi pelo facto de usar uma nota falsa, né? Então... Isso acontece também se fores numa estrada e fores 2 milhas acima do limite de velocidade, és mandado parar, e mãos em cima do carro, és revistado, cães, se houver, tudo, e um par de botas. Naquele país é uma coisa considerada normal. Por isso é que eu disse que pronto, não tenho a experiência de ter visitado o país, mas era algo que eu tinha curiosidade de ver em ação, era a força policial para estabelecer um termo de comparação com a nossa. Sim, uma coisa também... É demasiado faroeste, até a própria justiça. Quando alguém é apanhado nas malhas da justiça, a cara fica em todas as televisões e é transmitida por todo o lado, muito ao estilo dos papéis do western, do Wanted, Dead or Alive, que escarrapacham a cara das pessoas. É uma cultura faroeste, não tem grande comparação com a nossa. Eu acredito numa coisa, somos aqui 4 brancos a falar sobre racismo nos Estados Unidos, uma coisa que talvez, eu acho que a gente nunca tanto nos Estados Unidos, creio eu, que eu acho que nós os 4 nunca tivemos, mas são coisas que lemos todos os dias, obviamente, dos Estados Unidos e fazemos pesquisa, mas talvez essa questão da animosidade policial e questão de brutalidade, perseguição eu digo não perseguição da pursuit em si, mas a perseguição mesmo policial, seja algo que talvez a gente nunca irá experienciar, né? Que é realmente uma pessoa não sente na pele em si. Eu digo nos Estados Unidos, eu digo em outros países qualquer. Eu digo na América do Sul. Acho que isso faz sentido. Acho que faz sentido esse tem que estar na pele para ver o que realmente se passa. Até certo ponto, acho que sim. Porque há vários estados norte-americanos onde até as próprias minorias concordam que, devido aos níveis de insegurança, até as próprias minorias concordam que a posse de arma é uma vantagem para a defesa pessoal. E também é um país, como já disse, com aquela cultura de violência, como foi em tempos, por exemplo, a Colômbia, ou como é ainda o México. As pessoas vivem sempre ou como é hoje, por exemplo, o Brasil, em que se vive num constante estado de preocupação em relação àquilo que se pode passar, em termos de segurança pessoal, coisa que nós não fazemos ideia aqui na Europa. Vivemos completamente descansados, praticamente, em termos de crime e em termos de violência. Somos daqueles que têm menos percentagem nesses valores em todo o mundo. Sim, talvez isso é em certos casos, a musculatura exagerada não, mas a musculatura do sistema policial norte-americano, em certos casos, pode ser justificado, o que torna a questão demasiado complexa, visto que até as próprias minorias em certos estados concordam com isso. Só que aqui na Europa pode não ser tão assim, por exemplo, como vês, mas também vês, por exemplo, por exemplo, até números recorde de esfaqueamento em certas regiões. Tu vês, por exemplo, sul de França, cidades como Marselha, por causa do tráfico de drogas, crime. Pronto, antigamente, até mais recentemente, era considerada a capital do crime da Europa, Barcelona. Mas são Nápoles, são coisas diferentes também, são situações diferentes, né? Que vemos, mas existe exatamente. Eu percebo o que estás a querer dizer, questão da Europa. Não acho que faça os Estados Unidos completamente outro cenário, né? E depois outra coisa que é, deixa eu só acabar. O facto de nós não sermos tão faroeste na questão policial e da justiça pode gerar até, em termos gerais, um estado de calma generalizado que pode até ter influência na redução de alguma percentagem de crime violento, e que
nos Estados Unidos isso não acontece e que pode colocar o povo em geral assim num maior stress e numa maior pressão e que isso possa provocar mais situações. Mas isto é só uma especulação, não tenho a certeza. Diz, Pedro. Pegando na pergunta que tu fizeste, acho que nenhum de nós vai ter essa sensação e nenhum de nós alguma vez vai sentir aquilo que aquelas pessoas sentem naquele contexto. Primeiro, como eu disse, aquele contexto é radicalmente diferente do nosso. Tu podes fazer uma ponta ou podes fazer uma transição para um exemplo que é muito mais light dentro daquilo que é nosso, mas acaba por limitar-se à questão dos estereótipos. Tu aqui não sentes a diferença em termos de violência, em termos de repressão policial ou etc, mas aqui também tens bem, aqui e em todos os sítios, tens bem presente a questão do estereótipo de determinada etnia. Se determinada pessoa é assim, está mais suscetível a fazer assado. Se uma pessoa é negra, é mais suscetível a ser A. Se uma pessoa é brasileira, está mais suscetível a fazer C. Se uma pessoa tem traços árabes, está mais suscetível a ser B. Lá é uma coisa que empola a um nível extremo. E acho que é importante que este tema seja resolvido e seja tratado, mas que seja tratado de uma forma crescida, razoável e ampla. Porque aquilo que se pede e aquilo que se trata não é apenas uma questão de justiça. Não é defender a parte policial, mas aquilo que se vê num vídeo de uma rede social é muitas vezes um retrato minúsculo da situação. E naquela situação... A parte de um todo. Exatamente. E aquela situação e a questão do funcionamento da força policial e do protocolo, é bom que não se esqueçam que aquilo tem que ser reformado, mas que não se esqueçam que dentro da polícia há pessoas boas, que não sei se era o caso ou não, acho que agiram para além do protocolo, porque está com o joelho em cima do pescoço de alguém durante 10 minutos, quase que foram, depois da pessoa estar imobilizada, parece manifestamente exagerado. E a pedir por favor, e a dizer que não consegue respirar. Mas é preciso salvaguardar que a polícia é uma figura importante em qualquer sociedade. É preciso que o assunto seja tratado de uma forma inteligente para que essa autoridade seja respeitada e não extravase para questões ideológicas, e para salvaguardar também a própria profissão das pessoas, porque se é complicado talvez ser um negro nos Estados Unidos a fazer coisas mundanas e ser parado, certamente que também é complicado ser polícia neste momento e daqui para a frente. Eu imagino como é que se sentirá um polícia negro, por exemplo. Ou um polícia com caráter e que... Esse já estava incluído, mas levo a questão mais longe até para um polícia negro. Até que ponto, qual é que é o impacto disto nessas pessoas até? Porque vai haver situações em que a polícia é chamada à intervenção, situações justificadas, outras talvez menos justificadas, e como é que as pessoas vão agir nessas situações? Qual é que é o protocolo? Como é que as pessoas vão... Qual é que vai ser a prontidão das pessoas para agir nesse momento? Qual é que é o sentimento de terror de saber que há centenas de câmaras potencialmente apontadas a ti enquanto tu estás a fazer o teu trabalho e estão prontos ao mínimo detalhe a assassinarem-te por uma situação que muitas vezes, para o espectador de fora, a informação não está disponível. Porque aquela situação do George Floyd foi uma nota falsa, a pessoa foi imobilizada, etc. Podemos discutir se a questão da nota falsa era legítimo ou não esse tipo de tratamento, mas imaginando que aquela situação realmente tinha motivos para ser tratada daquela forma. É que isto é uma questão altamente complexa, que mexe com muitos quadrantes da sociedade. É preciso que isso seja tratado de uma forma inteligente e responsável, porque isto mexe com muita coisa, não é só a questão da justiça. É a questão de reparar uma série de feridas que ficaram abertas agora. Porque a justiça, a custo só da justiça e só em prol da justiça, pode estragar muita coisa. E a política da terra queimada não é boa. E foi preciso... Por exemplo, viu-se que houve abuso policial, viu-se ali claramente que 9 minutos não justifica seja o que for, ainda uma pessoa desarmada. Isso é na minha opinião. Mas a questão aqui que entra, foi preciso esses protestos todos, essa pilhagem toda, essa condenação toda, para talvez condenarem o primeiro policial, o que estava ajoelhado em cima do Floyd, e depois de alguns dias os outros 3 por causa da indignação social.
Foi preciso esses protestos todos para realmente falarem, olha, você está sendo acusado de X, Y, Z, ou o ponto de pensar, olha, vamos fazer isso para acalmar os ânimos. Eu não acredito que esta questão. Primeiro, não acredito que a questão do racismo alguma vez vai ser resolvida. Acho que é um estímulo natural do ser humano que surge em alturas de crise e é natural. Acho que infelizmente é um defeito, mas nunca vai desaparecer. No caso dos Estados Unidos, primeiro é um país com uma história que tem esta ferida aberta há bastante tempo e se calhar foi cozida há muito pouco. Isto é um assunto que é recorrente, acontece frequentemente. Eu não sei até que ponto é que não era necessário ou que não é necessário haver algum acontecimento considerado relevante para que haja realmente uma mudança. Até mesmo na questão dos desacatos violentos e etc., eu não consigo ficar num ponto em que apenas critico, como é óbvio, é criticável, mas pondo-me do outro lado, imagino-me o que é estar ou sentir-me submetido a uma maioria, a ser destratado durante décadas, séculos, e chegar a um ponto em que a garrafa enche até lá acima e está pronta para arrebentar. E nessas alturas o ser humano não é propriamente capaz de ser racional. É aí que faz falta o ser pacificador, o líder pacificador. Como foi, Exatamente. por exemplo, Martin Luther King, porque antes do movimento de Martin Luther King passou-se exatamente o mesmo, esse tipo de protestos. E quando ele aparece, ergue-se como líder do protesto, e toma a postura de líder pacificador. E ainda não aconteceu isso, se é que vai acontecer. E eu, dando até a minha parte, eu se estivesse naquele lado e estivesse lá, não sei se me aguentava sem aviar 3 ou 4, por exemplo, porque acredito que o sentimento de injustiça seja tão pesado e seja uma coisa tão gigantesca, porque é perpetuado por instituições e pelas pessoas há tanto tempo, é difícil que as pessoas não reajam e não tenham esse tipo de reações. E ao mesmo tempo não acredito que uma coisa completamente saudável e completamente sem polémicas e sem protestos e infelizmente sem perdas, fosse o real agente da mudança. Em certas coisas acaba sempre por ser os piores acontecimentos que realmente geram alguma alteração nos comportamentos. Tudo isto acaba por ser irónico, que após 12 anos da eleição do primeiro presidente negro da América, que isto acaba por se desenrolar assim. Ele já tentou tomar esse papel e ser essa figura. E dentro do espectro dos Estados Unidos, sinceramente, não vejo ninguém que conseguisse ocupar esse papel de forma mais proveitosa que não ele. Mas é altamente complicado. Como é que esta questão... É um problema mais que estrutural, é endémico. E custa a desaparecer. E em Portugal também temos exemplo disso. Não sou daqueles que defendem que Portugal é um país profundamente racista, discordo completamente disso. Não estamos ao nível dos Estados Unidos. Não, evidentemente que não. Mas existe racismo estrutural, definitivamente. Quem disser que não, faça uma visita à Amadora, ou à da Maia, ou essa periferia de Lisboa, e outras periferias de outras cidades de Portugal. Existe uma espécie de... Isso também se prende com uma má integração dessas minorias, da parte de quem as recebeu, que as integrou mal. Colocou-as em guetos sociais, bairros de lata ou bairros sociais, o que só gera problemas sociais. Eu queria voltar um bocadinho atrás à discussão, que é a questão dos desacatos nos protestos. Não percebo que algumas pessoas estão-se a centrar nessa questão. Que, olhando à história, sempre houve desacatos em qualquer protesto, mesmo naqueles considerados pacifistas ou mais calmos. Foi o caso, por exemplo, lembrar dos protestos do Gandhi, na altura da independência da Índia em relação ao Reino Unido. Foram, apesar do Gandhi ser um ativista pacífico, foram protestos que tiveram violência, pessoas a morrerem.
Acho que isso Quando há injustiça continuada, isso é normal. É normal haver. e não é só descontrole. a questão da injustiça, acho que também é uma questão tem a ver com a anatomia humana, com a própria adrenalina do momento. É normal que as coisas se controlem, mas acho que não podemos perder o foco na questão central, não é? Se os protestos tivessem como questão central questão que não fosse justa, aí podemos falar nisso. Agora, da questão central tem a ver com justiça e com igualdade, acho que não faz sentido estarmos a desviar o assunto. E na tua opinião, qual que é a atitude, principalmente o posicionamento que o presidente Donald Trump está a ter durante esses protestos? Qual é a tua opinião, a posição dele? Donald Trump está a apelar à sua base, a base que lhe permite continuar em jogo para as eleições. São brancos e são os supremacistas brancos, principalmente. É aquela base que lhe permite nunca ter um resultado abaixo daquilo que é a sua performance, que é aquilo que é a sua performance normal, qualquer que sejam os problemas ou os desacatos. Donald Trump nunca vai passar daquela percentagem para baixo, aquela sua base vai ser sempre leal, no matter what. Isso é uma questão que eu acho que talvez seja, ou espero eu, que possa ser o ponto de viragem da América neste assunto, que seja através disso. Dá uma sensação que muita gente pinta que isto talvez possa ser a queda dele, e acho que este é o teste de fogo para a América provar aquilo que é ou não. Até que ponto é que a atitude dele vai ou não ser o espelho de uma nação, e como é que a nação o vai recusar a ele através deste assunto. Depois do falhanço das eleições de 2016, em que toda a gente achava que ele ia ser humilhado, e em que houve montes de celebridades e ele foi gozado em tudo aquilo que, em todos os pontos que havia e em todos os programas e etc. Exceto na Fox News. Não havia muito mais para queimar aquele homem. E agora vê-se muitas celebridades e muita gente a apelar à justiça, e eu quero ver como é que isto se traduz depois para as pessoas reais, como é que isto se traduz em votos. Será que isto vai acabar com ele de vez, ou será que afinal a América vai traduzir-se naquilo que são as ideias dele e naquilo que foi naquela que foi a atuação dele durante ou que vai ser a atuação dele durante este problema? Mas a eleição do Trump foi uma questão muito singular, nomeado porque se passaram uma série de coisas que permitiram que ele fosse nomeado, como por exemplo a questão dos e-mails da questão dos e-mails com o diretor-geral do FBI. Isso foram tudo questões que permitiram que ele ganhasse a Hillary Clinton de uma forma que normalmente não iria acontecer. Mas outra coisa que joga a favor dele. Há outra coisa que joga a favor dele. Deixa-me só dizer Sim. isto. E para além dessas questões singulares, da questão dos e-mails, também estávamos a viver um momento particular e interessante, que este momento já se estava a construir há muitos anos, a desqualificação económica do interior, e por exemplo, à China. Ele não falava da China tantas vezes não era coincidência. A China era um assunto importante no discurso dele porque estava intimamente ligada à desqualificação do interior dos Estados Unidos e com os agricultores e com a massa e com a população que trabalhava nas indústrias. Este eleitorado todo, este particular momento económico, estas construções todas juntaram-se todas num momento ideal e depois a juntar às questões dos e-mails e de problemas com o Michael Comey do FBI, isto tudo permitiu que o Donald Trump fosse eleito presidente de uma situação absolutamente única e singular. Ele nem sequer ganhou o voto popular, quer dizer, foi uma questão depois foi delegados. Foi uma questão única. Estás a falar desse sentido de oportunidade. Você acredita que com o que está a se passar agora, presentemente nos Estados Unidos, o Biden, que provavelmente vai ser nomeado o candidato do Partido Democrata, ele pode capitalizar nisso? Nesse sentido de oportunidade?
Mas o Biden não é consensual, aí é que está o problema. O Partido Democrático está. Aliás, o Partido Democrata está a cair no mesmo erro, que é criar um candidato, aliás, meteu-se atrás de um candidato que não é consensual. Eles tinham duas hipóteses. Metiam-se atrás de um candidato que quebrava o status quo, revolucionário, chamam-lhe o que quiserem. Que era Bernie o Sanders era ainda menos consensual. Era menos, mas já era isso que eu ia dizer. Ou o Partido Democrata metia-se atrás de alguém que era um breaker de sistema, tal como o Donald Trump foi em 2016. Donald Trump era um breaker do sistema. Foi isso que o Partido Republicano fez, meteu-se atrás de um breaker do sistema. O Partido Democrata metia-se atrás de alguém assim, por exemplo, era o Bernie Sanders, metia-se atrás de alguém que era consensual ou pelo menos entusiasmante. E o Joe Biden não é entusiasmante. Portanto, é esse o problema que o Partido Democrata está agora face a face, que é Joe Biden cria dúvidas, mesmo todos estes problemas à volta do Trump, o Joe Biden está a criar problemas e dúvidas acerca da sua possibilidade de conseguir vencer o Trump, apesar de aparecer sempre à frente nas sondagens, com uma margem relativamente confortável. Mas isso aconteceu também em 2016. Quem é que diz que não pode aparecer outro caso, 3 ou 4 dias antes das eleições, sobre alguma violação? Aliás, como já se viu, o caso contra o Biden, uma suposta violação, ninguém está a dizer que é verdade ou não, mas isso tudo, mesmo que não seja verdade ou seja só uma acusação, isso tudo faz diferença depois na eleição. Quem é que diz que isso não pode acontecer outra vez? Pode acontecer, e aí quando acontece, essa margem pode desaparecer. E não só domesticamente, o Trump também foi criticado pela questão do ele não tem uma relação muito boa com o primeiro-ministro canadiano, né, o Justin Trudeau, que também é do Partido Liberal, completamente podemos aqui dizer que é um pouco opositor ao Trump, mas Quer dizer que que era trabalhista. Mas que falaram sobre a questão de violência policial, que ele criticou a questão do que está se passando nos Estados Unidos, mas depois falaram, mas olha lá, escuta, no Canadá também existe isso. E isso depois se replicou na Europa, e se formos passar aqui ao pé da gente, em França, né, que esses protestos do George Floyd reacenderam um outro protesto de 2016, que também foi um jovem negro morto durante uma operação policial. Então, é essa questão, são sistemas parecidos que depois se replicam naquela questão, olha, aconteceu nos Estados Unidos, parecia a mesma coisa. Será que aqui em França, ou aqui Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, está acontecendo o mesmo? Não, porque isso gera... Isso mexe com as sensibilidades daquilo que é parecido. Se existe uma história parecida numa cidade de França, ou em Londres, e que se possa assemelhar àquilo que aconteceu neste episódio, vai gerar indignação também, não pelo último, pelo acontecimento do Floyd, mas sim pela sensibilidade que já existia para com outro assunto parecido. E depois gera também protestos em solidariedade com aquele que está a acontecer do outro lado do oceano. Sim, que de fato começou com até o movimento Black Lives Matter, até a questão do racismo, depois expandiu, né, o guarda-chuva dos protestos, que depois a inequalidade, depois a questão da violência policial. Por exemplo, vemos no México agora que está protestos em Guadalajara, onde um homem foi preso por supostamente não utilizar a máscara, ele foi preso e morto sob custódia policial, e isso gerou o protesto, não porque ele é preto ou branco ou hispânico, mas é a questão da violência policial. Então já está a expandir a questão dos protestos, já está a ter outra vertente em outros países com contextos completamente diferentes, mas com o mesmo... Mexe com as sensibilidades. Né? Com o mesmo centro que é o George Floyd. Né? Não sei, em Portugal, se houve alguma mobilização, por acaso não pesquisei sobre isso, mas não aconteceu ainda.
mas vi qualquer coisa Vai que, acontecer, sim. Já estão sim, que estava marcado. marcadas. E nós também temos exemplos disso. Ainda há poucos meses houve aquela situação de outra senhora no autocarro, na Amadora. Mas isso que tu disseste, Mateus, acaba por ser positivo. Olhando às sensibilidades e às situações de cada país, significa que uma situação acaba por trazer à reflexão uma série de problemas que talvez possam existir em cada país. Se é justificável o nível de violência nos protestos e etc., noutros sítios, olhando à situação nos Estados Unidos, talvez não. Mas desde que a situação traga reflexão acerca dos sistemas de cada um, não vejo porque não essa reflexão acontecer. E politicamente na Europa, isso irá fazer alguma mudança? Já está havendo alguma mudança? Acho que alguém já está Já a tentar explorar na isso. Holanda vão acabar com o Black Pit. Exatamente, bastante controverso o assunto até entre os holandeses, né? Sim, que é basicamente uma espécie de carnaval, um desfile onde se mascaram todos de preto e pintam as caras todas de preto e desfilam, segundo aquilo que entendi. Já vi um vídeo sobre isso há alguns anos. Nesses anos mais recentes, a questão do Black Pit foi bastante debatida, né? E dividiu bastante a Holanda também. Porque a gente que fala, não, isso é cultura, folclore, mas a gente que já estudiosos em questões coloniais e questões de racismo já disseram que é muito mais que isso. Por enquanto é a única que eu saiba de estar a ser feita alguma coisa em relação a isso, porque de resto não tenho visto muito mais movimentos semelhantes a esse. E aquilo que eu tinha para dizer há bocado em relação ao Trump, voltando só um bocadinho atrás, que é, o Trump introduz na política um superpoder que é só dele, que é o superpoder de mentir. Pronto, isso não é novo na política, os políticos mentem. Só que a capacidade, o superpoder que ele tem é o de mentir, ser apanhado na mentira e a credibilidade dele não descer, que é uma desvantagem para todos os outros que competem contra ele, que se mentem e forem apanhados na mentira, a credibilidade deles desce. E ele próprio disse isso num comício antes de ser eleito presidente, que ele podia dar um tiro numa pessoa numa Quinta Avenida e que era eleito na mesma e que ninguém lhe fazia nada. Isso vai sempre ser uma desvantagem para quem concorrer contra ele, adicionando às desvantagens que o Joe Biden já possa ter. Isto voltando só um bocadinho atrás, claro. Então, na Holanda houve essa mudança política, etc. Vocês já disseram que, pronto, Portugal, vamos para Portugal agora. Já disseram que vai haver alguns protestos aí durante o fim de semana. Quando vocês ouviram o podcast, obviamente que o protesto já vai ter ocorrido e provavelmente pode ter ocorrido ou não alguma coisa, mas depois a gente amenda isso num post qualquer, faz uma adenda ou uma coisa, uma errata. Uma moratória. Pensando bem, não vale a pena fazer uma adenda, tendo em conta que a adenda está a ser feita neste momento. As únicas pessoas interessadas pela adenda vai ser quem vai ouvir, portanto. Exatamente. Mas se quiserem, podem pedir eventualmente pelas nossas redes sociais, que a gente pode providenciar qualquer análise. Precisar, a gente pode pedir para o Braz escrever um e-mail bastante carismático para todos. Um anexo. Um anexo. Reações dos partidos políticos. Então, do governo português, do Partido Socialista, do Chega, do partido do PSD, do CDS. Houve alguma repercussão face a isso tudo? Nos partidos, não. Houve, salvo erro, não sei se foi hoje, se foi ontem, um dossiê que era para ser aprovado na Assembleia da República, eu acho que foi, que tinha em linha de conta o combate ao racismo ou condenar uma atitude racista, que pronto, o Chega obviamente votou contra. Com uma razão espetacular. Com uma razão espetacular, que foi... recorda-me só, que eu já não estou a recordar, eu li isso muito por alto. A lógica foi: vamos recusar esta proposta porque o combate não se faz a falar disso. Sim, falar disso exalta. Exatamente. Não há racismo estrutural, eles também dizem isso. Há situações específicas, mas não há estrutural. E acreditas que não? Em Portugal? Sim. Isso é sempre uma questão muito complexa. Atenção, o que é racismo estrutural? É as tuas instituições e a população terem
tendências para ser racistas perante outras raças, outras etnias. É isso que é racismo? É estrutural. Não, O que é eu racismo diria mais estrutural? racismo estrutural na pirâmide socioeconómica do país, em que tu tens poucas pessoas de relevo no jornalismo, na política, nas instituições públicas dessa minoria étnica. Isso é uma forma de racismo estrutural. Normalmente essas pessoas trabalham todas nas mesmas áreas de setores pessimamente pagos e vivem todos juntos em zonas periféricas cujo próprio ambiente lhes dificulta o caminho para alcançarem algo mais se tiverem essas ambições. É mais difícil para alguém a viver na Reboleira de ser jornalista ou médico do que para alguém que vive na Zambuja ou em Lisboa ou em Almada, por exemplo. Do ponto de vista institucional, das instituições em Portugal, eu não acho que haja racismo, não acho que haja uma predisposição para racismo. Do ponto de vista da escada social, eu acho que há racismo estrutural. Bem, existe falta de representatividade de algumas raças, não só da raça negra, mas também de outras, tendo em conta o rácio que existe de população, existe falta de representatividade em várias profissões e em termos de representatividade política. E em centros de decisão, esse tipo. Mas eu acho que isso também eu acho que isso não é só, não podes só ver isso como uma consequência do racismo social, ou seja, entre pessoas. Acho que também acho que também há consequências em termos de políticas públicas, nomeadamente em termos da urbanização das cidades, ou seja, aglomerar estas pessoas em bairros. Acho que podemos aprender muito, por exemplo, eu uso sempre este exemplo, aprender muito nas políticas públicas de urbanização da cidade de Viena, em que eles espalharam as pessoas pela cidade, pessoas de outras etnias ou de outro tipo de... Fizeram uma diluição, diluíram essas minorias, Diluíram as pessoas. não as juntaram Eu acho todas que é em guetos. perfeitamente comum uma Câmara Municipal ou um governo adquirir casas em prédios onde existem pessoas de outros estratos sociais a viver, classe média, média alta. Acho que os governos podiam adquirir casas nesses prédios ou nessas moradias, não só adquirir em bairros sociais, noutros sítios, e aglomerar esse tipo de pessoas. Acho que poderiam adquirir bairros, aliás, podiam adquirir casas em prédios de pessoas de classe média, brancas, e meter lá uma pessoa Uma negra de família classe inteira. pobre, ou uma família inteira negra de classe baixa lá a viver. Acho que isto é benéfico. E, portanto, quando eu digo isto, também meto a culpa nas políticas públicas que foram feitas ao longo dos anos. Eu não sei se isto também pode ser considerado racismo estrutural por parte das instituições. Eu não sei se estou-me a contradizer aqui. Talvez até seja racismo cultural, que é a própria cultura tem uma tendência para fazer a distinção entre o nós e os outros e não quer ou tem medo de misturar aquilo que é diferente na sua cultura, sem saber que misturando aquilo que é diferente na nossa cultura, a nossa cultura pouco ou nada muda. E que aquilo que muda são os hábitos das pessoas que nela entram. E é normalmente assim que acontece. E não fazendo isso, juntando essas pessoas todas em aglomerações, essas pessoas não vão abandonar os modos de vida que tinham, nem se vão habituar aos nossos, porque não vão viver no meio deles, e vão viver em clima de marginalização. Sempre. Seja no sítio onde vivem,
seja em todas as outras situações da vida. Invariavelmente isso está tudo conectado. É, aquele sentido de oportunidade, né? Também, como estavas a dizer, é aquele sentido de oportunidade, né? Que quem tem uma vida um pouco mais difícil, mais fácil, tem uma escola boa, tem essas coisas, consegue ser médico ou virar jornalista, do que uma pessoa que tem que conduzir 3 horas por dia para ir para a escola. Porque tirando uma pessoa que seja altamente resiliente, o caminho que nós fazemos ao longo da vida depende muito do ambiente onde vivemos. E se for um ambiente, pões 2 irmãos gêmeos separados à nascença, um a viver num bairro social de classe baixa, outro a viver numa família de grandes posses e com um nível intelectual grande de pessoas que estudaram até tarde, esses dois seres humanos idênticos vão ter vidas completamente diferentes e vão acabar em sítios completamente diferentes. O que pode até suceder ao contrário. Aquele que nasceu no berço de ouro pode-se afundar na vida e aquele que cresceu no bairro social pode ser resiliente o suficiente para chegar a uma posição de relevo e ter sucesso. Mas olhando para a maioria dos casos não é isso que acontece. O ambiente condiciona-nos muito. E condenando essas pessoas a esse mesmo ambiente desde sempre, não se pode esperar que a maioria dessas pessoas tenha sucesso na vida ou consiga alcançar sucesso. Mas o revoltante nessa situação é que muitas vezes o argumento usado é: pois não tentou o suficiente e não fez força. Se tivesse tentado mais um bocado, se tivesse esforçado, e muitas vezes esse argumento do esforço nem sempre se adequa a tudo. O esforço é limitado, tal e qual como a motivação. Pois, é aquela coisa que é fácil de pedir e que se exige Exato. toda a gente e facilmente, mas depois nem sempre é um bom espelho para a realidade. E por isso depois depende também da capacidade de resiliência de cada um. A questão das raças, isto aqui é a desigualdade em esteroide. A questão de tu nascer, como estavas a dizer há pouco, nasceres num berço de ouro e teres mais facilidade para chegar ao teu objetivo. A questão da raça é exatamente a mesma coisa, sendo que, por exemplo, a raça negra nasce ainda mais atrás do que tu como branco pobre. A questão da desigualdade, ou seja, eles têm um problema ainda maior do que tu nascendo pobre e branco. Eles nascem pobre e negros e depois e estava-me a lembrar de, por exemplo, da teoria como falámos no outro episódio passado, da teoria das heranças do Piketty. Isto é a mesma coisa, é exatamente o mesmo. É todos começarem a corrida, uns mais atrás que outros, sendo que as instituições e o governo central é que têm aqui o papel para nivelar as partidas, mas não está a fazer isso porque, por exemplo, nos Estados Unidos há racismo estrutural e então eles não fazem isso. Aqui em Portugal, como te disse, eu não sei se há racismo estrutural institucional, eu acho que não, mas há socioeconómico a nível das relações com as pessoas e a nível das relações laborais. Bom, pessoal, então, olha, a gente podia ficar aqui até amanhã a discutir sobre isso. E talvez não ia, como o Pedro já disse, arranjar uma solução para isso ia ser muito complicado. Eu acho que talvez não haja solução nenhuma. Mas a questão é que podemos diminuir essa assimetria, né? Essa que é a questão que daqui a uns anos pode ser que, né, se tudo der certo, melhore e que isso seja algum sentido de mudança, né? Pelo menos agora. Vamos para as nossas últimas recomendações, né? Olha, vocês espero que gostem das outras, mas vamos para as nossas últimas dessa vez. E vai acabar recomendações. Então, quem não tem mais o que assistir durante a semana vai deixar de ter. Vai ter que achar as vossas próprias. Ou liguem ao Braço. Liguem ao Braço, a gente vai colocar o telefone dele aqui no chat, Não é claro? no ecrã. Eu não uso telemóvel. E O Brás só perguntem a ele. comunica por pombo correio. Ele vê o Instagram no caderno dele. Então, eu vou começar pelo Braço, então, já que. Sério, para mim? Pode Oh my ser? God. Pode ser. Tem um livro e um filme, chega. É que é ser rápido, porque acho que aqui quem tem sempre a dizer é o Pedro, ele é que é o viciado em livros. Vou deixar ele ter o palco. Então eu vou sugerir um livro que é O Mito da Singularidade, que é escrito pelo Jean Gabriel Ganachian. Basicamente fala da substituição dos robôs, a substituição dos humanos pelos robôs e todas as consequências disso. Em termos de filme, é um filme que vi há pouco tempo, que está inserido neste tema do racismo e especificamente o tema do racismo nos Estados Unidos. É The Hate You Give.
O Ódio que Tu Dás, que é sobre uma família de negros que vive num bairro social e que vive todos os dias com a violência da polícia, mesmo não sendo eles não praticam crimes, nada disso. Eles vivem a violência da polícia só por serem negros. Portanto, é a sugestão de filme que dou. Bom, Pedro, o que é que temos? Eu vou recomendar um bundle desta vez. Como é o último episódio, pronto, vou me estender mais um bocadinho, só para as pessoas terem mais coisas para fazer. Eu vou recomendar para aí uns 4 itens para aí. Vou recomendar um filme chamado Autografia, do realizador português chamado Miguel Gonçalves Mendes, que é um filme sobre Mário Cesarini. Vou sinalizar um livro, ainda não o li, chamado O Triângulo Mágico, do António Cândido Franco. Certamente vale a pena, porque fui aluno dele e é provavelmente o homem mais culto que eu já conheci na vida. Vou recomendar a obra completa de Mário Cesarini, do qual vou ler um poema, e vou recomendar um livro que traz o DVD, se quiserem comprar, até fica mais barato, chamado Verso da Autografia, que basicamente é o DVD com o script da entrevista. Vai ler o poema agora? Não, vou deixar aí falar e eu depois leio no fim. Já te lemos poema, já te lemos tudo. Isso aqui. Ai. Eu tenho para recomendar um filme, uma série e um livro. Eu, O filme. Abuso. O filme, mão cheia. O filme chama-se Quatro Latas, que é um filme espanhol acerca de dois amigos que recebem uma carta de um velho amigo que vive no Mali e esse velho amigo está a morrer e eles vão fazer então uma viagem pelo deserto, tal e qual como costumavam fazer quando eram novos, eles os três, mas vão só dois, mais a filha desse velho amigo que está a morrer, num Renault Quatrel a atravessar o deserto do Saara. É dos melhores filmes que vi ultimamente, mesmo sendo um filme espanhol, filme europeu, é um filme excelente para ver. mesmo sendo filme espanhol. Essa foi boa. A série é O Nosso Planeta, do Netflix, uma espécie de BBC Vida Selvagem. A voz é do David Attenborough. Para quem gosta e para quem se interessa por estas matérias, é uma série excelente que eu comecei a ver ontem. O livro que eu recomendo esta semana é o livro de discursos do Mark Twain, da Tinta da China, editora Tinta da China, coleção de Ricardo Araújo Pereira. O Mark Twain, para quem não conhece, é um dos escritores e oradores e pensadores mais reputados da história americana. É também considerado um dos primeiros humoristas, se é isso que se pode dizer, nos discursos que ele fazia, incutia sempre uma forte componente humorística e é por isso que eu recomendo precisamente o livro. O livro tem uma componente humorística muito presente e um humor muito irónico do Mark Twain, que vale a pena ler. É um livro daqueles que se pode comprar e pode-se ler um discurso assim hoje e outro daqui por 10 dias. É um livro mais para consultar e para ler de vez em quando, uma espécie de sobremesa. O próprio Mark Twain diz que se eu vendesse ao leitor uma barrica de melaço e ele, em vez de adoçar o seu lauto de jantar com este ingrediente em intervalos sensatos, devorasse o barril inteiro de uma só vez e depois me insultasse por ficar com dores de barriga, eu responder-lhe-ia que era muito bem feito para ele aprender a usar com parcimónia as benesses que este mundo nos proporciona. Do mesmo modo, se vendo ao leitor este volume de disparates, ele, em vez de temperar as suas leituras mais sérias com um capítulo esporádico da minha prosa, nos momentos em que a sua mente lhe exige uma certa descontração, opta por incessantemente empanturrar-se com vários capítulos seguidos de uma só vez, então merece ficar agoniado e a culpa é dele e só dele. Isto dito pelo próprio Mark Twain. E era isto que eu tinha para recomendar. Aí estamos, o pessoal já citar livros, já citar poesia, isso aqui daqui a pouco vira um think tank
né? Sem a gente perceber, né? De tanta intelectualidade que há. Já que tenho pena de quem não conhece o Mark Twain. Quer alma que não saiba quem é Mark Twain, muito pobre. Como é que teve um ali que disse, se não sabes o que está se passando nos Estados Unidos, moras numa caverna. Olha, pois, e por acaso o Mark Twain também é frequentemente acusado de racismo. Portanto, É. Mas acho que isso é um mal geral dos humoristas. São sempre acusados de racismo, de xenofobia, de insensibilidade, tudo aquilo. Porque pronto, a vida deles é fazer piadas e fazer piadas significa fazer pouco de alguma coisa. É a sina do humorista ser acusado de coisas. Olha, eu vou te dizer, vocês já recomendaram para ir metade de tudo. Eu acho que vai manter o pessoal bastante ocupado, mas Mateus, é o último episódio. Pá, isto é o resto da vida. já que é para recomendar, olha, eu vou recomendar um filme só. Não é nada assim de especial, mas pronto, é mais ou menos ligado ao assunto que falamos hoje. E é o, não sei se já viram, o Black Klansman, do Spike Lee. Viram? Gostaram, né? É bom. Eu gostei do filme. O filme é baseado numa história real, né? Que é basicamente um policial negro do Colorado que se infiltra numa branch, né? Como se diz, numa filial, né? Do KKK na cidade de Colorado Springs. Acho que é Colorado Springs ou É Colorado Springs. Colorado Springs, exatamente. Pronto, veja o filme. É muito interessante. Tem até uma certa piada. Pedro, você ia citar um poema, não é? Exatamente. Pronto, então para fazer a passagem, não se esqueçam. Veja o Triângulo Mágico, a autografia e a obra completa. O Triângulo Mágico foi escrito pelo meu professor e ele era amigo pessoal do Mário Cesarini, portanto vale a pena. Vou passar agora a ler um poema e para dar algum contexto, o Mário Cesarini não gostava nada do Fernando Pessoa. O Álvaro gosta muito de levar no cu. O Alberto nem por isso. O Ricardo dá-lhe mais para ir. O Fernando emociona-se e não consegue acabar. O Campos, em podendo, fazia-o mais de uma vez por dia. Ficavam-lhe os olhos brancos e não falava, mordia. O Alberto é mais por causa da fotografia das árvores altas nos montes perto, quando passam rapazes, o que nem sempre sucedia. O Fernando, o seu maior desejo desde adulto, mas já na tenra idade lhe provia, era ver heteros a foder uns com os outros, pela seguinte ordem e teoria. O Ricardo no chão, debaixo de todos, era molengão, e não se tratando de anacreônticas, introduzia-se no Alberto até à base, e com algum incómodo o Alberto erguia, nos pulsos a ordem da cabalia, tentando passá-la ao Álvaro, que enroscado no Certes mordia, e a mais não dava atenção. O Certes tentava apanhar o membro do Bernardo, que crescia sem parança, direção ao espaço, e era o que mais avultava na dança das pernas do maço de heteronimia, a que aliás o Certes era um pouco emprestado, como de ajuda externa da janela ao lado, àquela endemonia, hoje em dia moderna e casa arrumado. Formado o quadrado, era quando Aleister Crowley aparecia, e o Pan dizia, e era falácio para todos, e pão de ló molhado em mal vazio. Aí tá. Bem profundo, né? Bem profundo. No sentido literal da palavra. Mas o Pedro, ele não gostava mesmo do Fernando Pessoa, né? Não gostava, não. Pronto, pessoal, então esse foi o nosso último episódio, infelizmente. Vamos ficar por aqui. Vocês têm alguma coisa para dizer aí? Uma nota de despedida? Não? Até nunca. Até nunca. Então, ai. Passem bem. Passem bem. Pronto, são pessoas de poucas palavras, Pedro. Isso aqui Também depois de um poema deste eu também ficava emocionado. desse é uma pessoa. Eu fiquei com as passagens desse poema presas, vidradas nos meus sentidos. Eu ainda estou a digerir isso e não consigo dizer nada. E isso ainda leva um tempo, então, pessoal. Bom, pessoal. Eu estou embriagado de poesia neste momento. Os miúdos assim lembravam-se dos heterónimos. Verdade. Caguei uma lágrima com o teu poema. Fica aqui uma sugestão para os professores de português. Bem didático, exatamente. Hoje são pós-intelectual.
Né? Tem como TPC, alguma coisa assim. Posso ir declamar à telescola, se for necessário. Obrigado por nos seguirem durante esses 10 episódios, de nos aturarem. Vocês. Não sei, olha, a gente subiu para 10 ouvintes e somos 4 nós, 5, 6. Não é mal. 6 a mais, não tá assim, tá no nosso objetivo. Então, olha, aquele abraço para todos e tchau. Fui. Tchau, tchau. Adiós. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.